Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa primeira vigília da renovação carismática católica, nesse ano 2014, possa verdadeiramente produzir os frutos necessários, não só para nós, mas para toda a Igreja de Jesus Cristo. E verdadeiramente que nós possamos sentir a cada dia a boca de Deus falando com cada um de nós. Assim o Senhor me deu a palavra lá em Jeremias capítulo 4, versículo de 23 em diante. Jeremias capítulo 4, de 23 em diante. Que essa palavra ela venha a ser confirmada com o Santo Evangelho e também com a primeira leitura de hoje. Olhei, amém ou misericórdia? Jeremias está depois do Salmo, quase no meio da Bíblia. Tem os Salmos, Provérbio, Cântico, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías. Depois de Isaías vem Jeremias. Jeremias 4, versículos de 23 em diante. Amém? Olhei para a terra, estava sem forma e vazia. Olhei para o céu e não havia luz. Olhei as montanhas, elas tremiam e todas as colinas se abalavam. Olhei, não havia mais ninguém e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei o Carmelo, era um deserto e todas as cidades tinham sido destruídas por Javé e pelo calor de sua ira. Porque assim diz Javé: o país inteiro vai ser arrasado, mas não vou acabar com ele completamente. É por isso que o país fica de luto e até o céu lá em cima se escurece. Pois eu falei, eu decidi e não vou arrepender nem voltar atrás. Com o grito dos cavaleiros e arqueiros, a cidade inteira fugiu. Enfiaram-se no mato, subiram as pedreiras e a cidade inteira está abandonada e sem nenhum morador. E você, Jerusalém, o que está fazendo ao se vestir de vermelho, enfeitando-se com joias de ouro, alargando-se os olhos com pinturas? Não adianta nada você se arrumar, seus amantes a desprezam e só atentam contra a sua vida. Ouço um grito como a mulher que dá à luz, numa aflição como aquela que dá à luz pela primeira vez, e o grito da capital de Sião, que geme e estende as mãos: ai de mim, estou desmaiando diante dos assassinos. Palavra do Senhor. Que essa palavra ao profeta Jeremias, assim eu vejo com grande alegria que o Senhor ele vem mesmo confirmar, até mesmo nessa vigília sendo conduzida, como o nosso irmão já dizia no início da adoração, até mesmo confirmando que Jesus ele vai atendendo os nossos clamores, ele vem em auxílio a cada um de nós. E eu vou tomar o Santo Evangelho também de hoje. Vamos ficarmos de pé para proclamarmos o Santo Evangelho? O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas.
Naquele tempo, aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra o deixou. Jesus lhe ordenou que não dissesse nada a ninguém e falou: Vá pedir ao sacerdote para examinar você, e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. No entanto, a fama de Jesus espalhava-se cada vez mais, e numerosas multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Mas Jesus se retirava para lugares desertos a fim de rezar. Palavra da salvação. Graças a Deus, hoje, assim como o profeta Jeremias anunciou, se a gente olhar verdadeiramente, muitas das palavras que foram profetizadas têm se cumprido verdadeiramente, e verdadeiramente a graça de Deus, ela vai também nos alcançando, assim como até mesmo o profeta Jeremias profetizou que Deus, ele foi se entristecendo a ponto de até mandar o calor da sua ira para varrer uma parte da humanidade. E a gente olha com pesar, infelizmente, o mundo tem armado muitas e muitas armadilhas e tem laçado a muitos dos nossos. Tem ou não tem? Com certeza tem. E com a graça da misericórdia de Deus, Ele não quis exterminar totalmente a humanidade. Ele preservou uma parte. Se a gente olhar com os olhos da fé hoje, nessa Santa Vigília, nós somos preservados do mal para estarmos diante daquele que é o Senhor de toda a nossa vida. É ou não é verdade? É verdade. O Senhor nos escolheu nessa noite verdadeiramente para reconhecermos que a razão do nosso viver é estar diante do Senhor. Assim como o Senhor, Ele até mesmo usa o profeta Jeremias para falar até mesmo da morte. A morte para muitos é o fim. Ah, não, estou muito jovem, está cedo demais. É ou não é verdade? É verdade. Mas, assim como o profeta Jeremias vem falando da morte, também o profeta Jeremias vem falando até mesmo das nossas vaidades. Vem ou não vem? Vem. De que adianta, Jerusalém, você se embelezar, pintar os olhos, é ou não é? Mas os vossos amantes a rejeitam. De que adianta, Jerusalém? Então a palavra de Deus, ela vai nos alcançando verdadeiramente. Jerusalém praticamente é a cidade escolhida por Deus para ser santa, e a cada dia nós somos escolhidos por Deus para viver em busca constante da santidade. Somos ou não somos escolhidos por Deus? Verdadeiramente somos escolhidos, sim ou não? Sim,
verdadeiramente somos escolhidos. E eu quero dizer para mim, para você, para cada um de nós, que assim como o Senhor vem falar até mesmo quando Jesus entra e encontra aquele leproso, Jesus pergunta para ele: o que você quer? O que você quer? Assim como Jesus pergunta ao leproso naquele momento: o que você quer? Ele procura a mim, a você, a cada um de nós verdadeiramente. O que você quer hoje, nesta vigília? O leproso imediatamente, ele pediu: se queres, Senhor, tu tens o poder de me purificar. Nós cremos que Jesus tem o poder de nos purificar, sim ou não? Sim. Verdadeiramente. Assim como o profeta Jeremias até mesmo diz que o Senhor não varreu toda a humanidade, mas Ele preservou uma parte. Hoje nós podemos sentir que a misericórdia de Deus é grande sobre cada um de nós. Ele vai nos preservando, Ele vai nos purificando. E Jesus estende a mão sobre o leproso, e o leproso é purificado pela imposição das mãos de Jesus. É ou não é verdade? É a grande verdade. A misericórdia de Deus é eterna. Verdadeiramente, Jesus tem poder de realizar toda a purificação de toda a vaidade de que existe dentro de cada um de nós. Se verdadeiramente nós pedirmos: tira de mim, Senhor, tira de mim toda a vaidade, tira de mim, Senhor, até mesmo a maneira que eu tenho achado que eu vou ser mais belo, vou ser mais bonito, se eu vestir assim, se eu pintar, vou fazer uma mecha aqui no meu cabelo, vou ser mais atraente. O Senhor, Ele quer nos purificar de toda fraqueza, de toda a fraqueza que muitas vezes o mundo tem colocado para nós. Se a gente olhar assim ao nosso derredor, quantos jovens, quantas pessoas até mesmo de mais idade têm se tatuado? Tem ou não tem? Tem. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Somos ou não somos? Somos. Mas, infelizmente, os nossos lábios que servem para evangelizar se calam. Infelizmente, nós nos omitimos e deixamos muitos até mesmo profanar o templo de Deus. Somos ou não somos omissos muitas vezes? Somos. Eu digo para mim, para você, para cada um de nós, se verdadeiramente o amor de Deus nos impulsionar a evangelizar com um renovado ardor missionário, não só aquele leproso foi purificado, mas muitos dos nossos serão purificados de corpo e alma e divindade. Nós cremos nisso, sim ou não? Verdadeiramente, verdadeiramente. E eu quero dizer, assim como Jesus realizou aquele grande milagre de curar o leproso, Ele quer realizar em cada um de nós essa graça de verdadeiramente nós sentirmos que nós fomos perseverados de todo mal. Nós fomos escolhidos por Deus para estar nessa vigília, nessa noite, e adorar o Senhor em espírito e verdade. E eu digo, quando o Santo Evangelho vai terminando, Jesus se retirava para rezar sempre. Jesus se retirava do meio das multidões para rezar sempre. E hoje, com a graça de Deus, nós nos retiramos da frente de uma televisão, nos retiramos até mesmo de uma novela, nos retiramos até mesmo
da nossa cama gostosa que poderíamos estar deitado para rezar e adorar com o Senhor. É uma escolha que o Senhor, Ele vai nos atraindo, Ele vai nos impulsionando, Ele vai nos conduzindo verdadeiramente a sermos purificados, limpos, lavados pelo Teu sangue precioso. E eu quero, assim já terminando, tomar lá a primeira leitura, para que verdadeiramente essa graça de Deus, esse amor de Deus vai nos alcançando e vai nos ajudando a sermos cada dia mais essa imagem e semelhança do Senhor. Que verdadeiramente nós possamos sentir que nós não somos fracos, nós não somos derrotados, mas nós somos vitoriosos em Jesus Cristo. Lá em 1 João, a primeira leitura de hoje, capítulo 5, nos diz: de fato, quem pode vencer o mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Ele não veio apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Portanto, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo entre si. Se aceitamos o testemunho dos homens, com maior razão aceitamos o testemunho de Deus. E o testemunho de que falamos é de Deus. Ele deixou um testemunho do seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si mesmo. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu em favor dos seus filhos. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Palavra do Senhor. Nós somos vitoriosos porque nós cremos em Jesus Cristo. Então, verdadeiramente, a nossa vitória é garantida porque nós acreditamos que o Senhor, Ele se faz presente, vivo, ressuscitado, na Santa Eucaristia. Eucaristia é o alimento que verdadeiramente vai nos fortalecendo. E eu quero dizer, quando essa palavra de Deus vem falar que Ele tem nos perseverado, tem até mesmo nos ajudado a sermos protegidos de todo mal, eu quero convidar você, se você conhece alguém que fazia parte de buscar a Santa Comunhão, mas hoje está ausente, que você hoje sinta escolhido por Deus para pescar novamente essa pessoa a voltar a saciar toda a fome e toda a sede na Santa Eucaristia. Que você vai até mesmo já imaginando que você foi preservado e escolhido por Deus. Não só você deve ser salvo, mas outras pessoas precisam ser salvas dessa morte que o mundo tem atraído, que o mundo tem afastado daquele que deu a vida e derramou o sangue precioso na cruz para nos dar a vida eterna. Você aceita ser um pescador de almas, sim ou não? Sim. Você ainda vai continuar vendo ele ausente da missa e não fazendo nada?
Não, nós precisamos agir urgentemente, nós precisamos evangelizar. Se a pessoa até mesmo precisa buscar o sacramento da confissão e não tem força, com um empurrãozinho, com uma ajuda, com um jeito delicado, nós vamos resgatar novamente esse irmão, essa irmã, para estar saciando toda a fome, toda a sede em Jesus Cristo, presente na Santa Eucaristia. Nós queremos verdadeiramente ser esse canal de graça, sim ou não? Então nós vamos ficando de pé e nós vamos pedindo mesmo que a vitória ela só vai ser alcançada se verdadeiramente nós não formos omissos, mas evangelizar com renovado ardor missionário. Assim como o profeta Jeremias profetizou e as profecias do profeta vai acontecendo, hoje verdadeiramente nós precisamos sentir que toda a vitória ela vai sendo alcançada se verdadeiramente nós nos retirarmos diante de Jesus para rezar e sentir que nós somos mais que vencedores, porque Jesus já morreu e nos deu a vida eterna. Então coloca a mão no teu coração.